Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 digital e 8 da fibra ótica da Vivo TV, ou pelo site tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. E também estamos presentes na live do Facebook, TV Aberta SP. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvAberta.tv.br. A entrevistada de hoje é a advogada doutora Andréa Cristina D'Angelo. Doutora Andréa é advogada, membro da Comissão de Criminologia e Vitimologia da OAB São Paulo. E o tema que trazemos hoje é falsas memórias. Bem-vinda, doutora Andréa, é uma alegria recebê-la aqui. Muito obrigada, boa tarde, agradeço imensamente o convite. É uma oportunidade grandiosa estar aqui. Espero que essa seja a primeira vez de muitas outras vezes que a senhora compareça aqui para discutir temas tão interessantes quanto o de hoje, que é o tema falsa memória. Exatamente. O que exatamente vem a ser uma falsa memória? A falsa memória, ela é uma recordação de fatos ou de eventos que não existiram. Ou, se existiram, existiram de uma forma um pouco diversa da forma original. Isso seria uma falsa memória. Ela não é uma mentira. A mentira, ela é totalmente diferente da falsa memória. A mentira, a pessoa deliberadamente pensa num fato e decide inventar esse fato, por exemplo, num processo judicial. A falsa memória, não. A pessoa, ela sente que aconteceu aquele fato e, inclusive, ela começa a sofrer por conta da lembrança, da recordação desse fato. Tem um sofrimento dessa pessoa com relação a isso. É até interessante que tem estudos de neurociências que dizem que não há tanta distinção com relação à falsa memória e à memória verdadeira. De tão próximo que é o sentimento e de tão próximo que é essa questão. Então, veja se eu entendi bem, se eu poderia situar dessa forma. A mentira, uma mentira, eu não matei fulano, eu matei. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Eu não estava lá, eu estava lá. Eu cometi. Então é o réu mentindo para o juiz. O réu mentindo para o juiz. Uma falsa memória. A pessoa não estava lá e botam ela na cena do crime. E eu começo a falar, eu acho que eu estava mesmo, e sofro por isso. Exatamente, você sofre e você começa a acreditar efetivamente que você estava lá. Inclusive, você começa a lembrar de detalhes, de certas situações. A parede era vermelha, verde. Exatamente. Parece que realmente aconteceu e você acha que aconteceu. É muito interessante. E aqui no Brasil é pouco estudada essa questão da falsa memória. De onde surge esse tema, falsa memória? Quem é o pioneiro no estudo desse caso? O pioneiro é um francês que se chama Binet. Binet. Isso, e ele começou esse estudo por volta de 1900. Nossa, então... É bem antigo isso. Mas a grande pioneira desse estudo foi Elizabeth Loftus, nos Estados Unidos. Por quê? Ela fez experiências com relação à falsa memória. Enquanto os outros autores, eles observavam de longe, ela não. Ela pegou e implantou falsas memórias nos pacientes dela. O que ela fez? Ela pegou um grupo de pessoas e conversou mais ou menos numa faixa etária de uns 30 anos e conversou com os pais dessas pessoas. Conversando com os pais, perguntando como tinha sido a infância. E ela começa a fazer um trabalho de pesquisa e conversar com essas pessoas, falando, olha, na sua infância aconteceu isso. E o que ela faz? Ela implanta uma falsa memória. Ela diz para as pessoas assim, olha, quando você tinha por volta de uns 6 anos de idade, você se perdeu dentro do shopping center. E você ficou tão agoniado, tão desesperado, que você não achava seus pais. Você chorava, você gritava, e a pessoa começava a acreditar que realmente ela tinha sofrido. E a pessoa começa a relatar. Puxa, eu me lembro, é verdade. Eu lembro até que um segurança me ajudou. Eu lembro até que tinha eu fui encontrado perto de uma loja que era uma joalheria. E eu lembro que meu pai estava assim. A minha mãe começa a detalhar. Enxergar a cena. Exatamente, ela enxerga a cena. E quando ela revela para essas pessoas que, na verdade, aquilo era uma falsa memória, 25% dessas pessoas falaram, não é possível. Eu tenho certeza absoluta que isso aconteceu. E ela fala, não, isso não aconteceu. Eu que implantei essa falsa memória. E as pessoas até hoje acreditam nisso, que realmente aconteceu esse fato. A pessoa introjeta um fato. Introjeta um fato e acredita piamente que aquilo aconteceu. Não há como, é muito difícil você conseguir dizer... Ela vivencia aquilo. Ela vivencia e ela sofre, principalmente em se tratando de questões relacionadas a abuso sexual.
Existe um caso muito interessante nos Estados Unidos, que foi um dos primeiros casos que aconteceu uma indenização por conta disso, que uma senhora, ela estava muito triste, em depressão, por conta da perda de uma filha. E aí ela resolveu procurar um psiquiatra para fazer um tratamento para entender o porquê desse sofrimento dela, né? Por que ela estava sofrendo tanto. E esse psiquiatra fez diversas sessões de hipnose e chegou à conclusão que ela havia sofrido abuso sexual em diversas ocasiões porque ela fazia parte de uma seita satânica. E ela, inclusive, chegou a presenciar um assassinato de um amigo dela que tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Peraí, através da hipnose, ele diagnosticou que isso tinha ocorrido ou que ele estava implantando na memória dela? Na verdade, ele falou para ela que que ele diagnosticou, mas na verdade ele implantou uma falsa memória para justificar o problema dela. É que nem aquela história, não sei se você já viu, só traçando um paralelo assim, a pessoa fala vidas pregressas, hipnotizada. Eu era rainha, ninguém é pé de chinelo. Exatamente. Todo mundo é rainha. Todo mundo é rainha, todo mundo é rei. Nossa, eu sofri, ninguém é pé de chinelo. Eu era o Napoleão Bonaparte, ninguém fala assim. Ninguém fala, ai, nossa, você era um escravo. Eu era o Judas. Ninguém fala, você sempre era rainha, rei, é a mesma coisa. E acredita. Não, a pessoa acredita e às vezes ela fala assim, olha, eu realmente estou vivenciando esse problema nessa minha vida, nessa encarnação, por conta da vida passada. E não tem nada a ver, às vezes a pessoa falou bobagem, né, que acontece. O que é uma irresponsabilidade, né, por conta disso. Tá, mas voltando ao nosso caso... Voltando ao nosso caso... Eu não aguentei, desculpa. Não, mas é quase a mesma coisa. Ela acabou acreditando, inclusive, que ela tinha diversas personalidades, mais de 120 personalidades satânicas, que cada hora ela era um tipo de pessoa. Então, enlouqueceu a senhora. Ele enlouqueceu a senhora. Só que para ela descobrir que, na verdade, era uma falsa memória, ela teve que fazer anos de tratamento e anos de sessões de psicologia, de psicanálise, psicologia, de tratamento com psiquiatra. E aí ela ingressou com uma ação, um cível, de indenização, cobrando, né, todos esses transtornos e foi vencedora. E foi o primeiro caso que houve apreciação do Poder Judiciário com relação a isso. Isso nos Estados Unidos? Isso nos Estados Unidos. Agora, uma questão relativa à falsa memória. A falsa memória só se dá em termos de abuso sexual ou a falsa memória também há outros cenários de falsas memórias que não estão relacionados à questão de abuso sexual? Pode se dar com relação a qualquer coisa, qualquer coisa. Por que acontece a falsa memória? Na verdade, a nossa memória, a gente pode pregar a nossa memória pode pregar uma peça na gente, e a nós mesmos, que é o que a gente diz de endógeno, né? A nossa memória prega uma peça, como alguém pode implantar essa falsa memória de uma forma proposital, ou você acaba vendo um evento e acaba distorcendo esse evento. Então, é uma questão muito delicada e pode acontecer com qualquer coisa, em qualquer situação, não somente com relação ao abuso sexual, como com qualquer fato, como qualquer evento. Tem gente, por exemplo, que tem medo tem certas fobias e acredita que um fato aconteceu de uma forma X para ela desenvolver essa fobia. Por exemplo, eu tenho medo de nadar. Ela tem medo de nadar porque eu lembro que uma vez eu caí e quase morri afogada. E, na verdade, não foi nada disso. Isso nunca aconteceu. Então, não precisa necessariamente estar atrelado com a questão do abuso sexual. É que a gente vê mais comum no abuso sexual, que é muito delicado e é um crime violento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, uma questão, no Brasil, existe algum caso deu trava-língua, algum caso como teve nos Estados Unidos, que a gente possa se referir, que é de conhecimento geral? Sim, o maior caso, que foi um caso paradigmático aqui no Brasil, foi na década de 90. Deu um trava-língua. Deu uma trava. Foi na década de 90, que foi o caso da escola base. Sim. Esse caso foi o primeiro caso em que houve apreciação do Poder Judiciário da questão de falsas memórias. Nem havia tanto estudo com relação a isso. E o que foi o caso da escola base? O caso da escola base, essa escola base era uma escola de educação infantil, né? Algumas pessoas lutaram muito para ter essa escola. E os donos faziam, às vezes, o serviço de perua, levavam as crianças. Um pequeno negócio. E um belo dia, uma dessas pessoas, uma dessas crianças, estava sentada no colo da mãe e simulou um ato sexual. E aí virou para a mãe e falou assim, mãe, o homem faz isso com a mulher. A mãe ficou horrorizada, falou, mas que isso? O menino tinha uns 5 anos. E foi questionar o pai, escuta, você mostrou algum filme, fez alguma coisa? Enfim, ele falou, não, nunca fiz nada.
E aí não se sabe como foi que ela conduziu esse diálogo com essa criança, que ela começou a dizer que quando ela saía da escola, na Kombi do tio, ela ia para outra casa de um amiguinho e lá eles tiravam fotos nus, lá eles viam um casal deitado um no outro, que ele inclusive ficava sem roupa, que uma mulher de traços orientais deitava sobre ele e que inclusive passava mentiolato no bumbum e que ardia muito. Para piorar a situação, houve um exame de corpo de delito em que deu lesões compatíveis com abuso sexual. Essa mãe indignada foi procurar outras pessoas, falou, bom, se aconteceu com meu filho, deve ter acontecido com outras pessoas também. E ela foi até uma outra pessoa, falou, olha, quero saber se não aconteceu isso com a tua filha também. E também não se sabe como esta outra mãe indagou a filha, qual foi o tipo de entrevista que ela fez com essa criança. E a filha falou, realmente, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o menino. Eu também aconteceu isso, porque eles brincavam. Ela chegou a, inclusive, dizer que foram introduzidos diversos objetos no ânus, toda essa questão. E aí isso acabou saindo na imprensa, teve uma repercussão, as pessoas foram extremamente hostilizadas, jogaram coquetel molotov na casa das pessoas, picharam, acabaram com a vida das pessoas. E aí depois foi se descobrir que se tratava da questão da falsa memória, com entrevista com psicólogo e com entrevista com médicos para saber como é que foi feito isso. Mas aí a vida dessas pessoas, dos proprietários, estava destruída nessa altura. Nessa altura já estavam destruídas, porque as pessoas queriam linchar, eles não podiam sair na rua, picharam. A imprensa divulgou, inclusive falaram, chegou a ser noticiado na imprensa que as crianças poderiam estar contaminadas com o vírus HIV, que estavam sendo feitos, chamavam Kombi, motelzinho Kombi do motel, da escola, mas assim, foi um negócio, um transtorno na vida dessas pessoas e que no fim se descobriu que não arquivou esse inquérito, porque na verdade se tratava de falsas memórias. O que nunca ocorrido? Nunca aconteceu. E como foi que se descobriu isso? Descobriu-se, na verdade, com essas entrevistas, com um profissional especializado conduzindo. E aí descobriu que a mãe, ela tinha alguns problemas sexuais, alguns transtornos, então tudo ela via como não pode fazer, isso é um absurdo, tudo ela dava uma conotação sexual para as coisas. E ela começou a pressionar o filho quando ele fez esse tipo, né, cometeu esse ato, ela começou a questionar de uma forma ostensiva, dizendo, você vai contar para mim o que aconteceu, será que não foi na escola? Conta pra mim, senão eu vou te tirar, sei lá, o videogame. Começou a chantagear a criança. E a mãe da outra menina, além de questionar da mesma forma, começou a colocar outras pessoas envolvidas. E aí houve um problema, que é o que se chama na psicologia de pressão de pares, que as pessoas ali envolvidas no interrogatório dessa criança, né, no depoimento dessa criança, começou a perguntar, olha, o seu amiguinho contou pra gente que ele também foi abusado com o tio fez isso, relatou. Aconteceu com você também, fala a verdade. A criança acaba relatando, porque ela quer se sentir inserida no meio, fala, bom, aconteceu com meu amigo, eu também não posso ficar de fora. E uma criança nunca vai deixar de dar uma resposta para você, ainda que seja qualquer invenção. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos já no segundo e último bloco de globalização. Confira a nossa programação nos canais 186 e 8 da Vivo Fibra Digital e 9 da NET. Disponibilizamos também nossos programas em tempo real no site www.tvaberta.tv.br e no Facebook, acessando facebook.com/tvaberta.tv.br. Assim você participa das lives e fica por dentro de todas as nossas novidades. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil.
Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Estamos chegando com mais Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Confira a programação em tempo real da TV Aberta pelo facebook.com/tvabertasp. Lá você fica por dentro das novidades, podendo ainda acompanhar as lives dos programas ao vivo e deixar seu comentário. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, recebendo hoje a doutora Andréa Cristina D'Angelo. Doutora Andréa é advogada e membro da Comissão de Criminologia e Vitimologia da OAB São Paulo. O tema de hoje é falsas memórias. No bloco anterior, nós relatamos uma série de falsas memórias, conceituamos o que é falsa memória e discutimos o grande caso que houve no Brasil, que foi o caso da escola base. E nós estávamos encerrando a questão da escola base e ficou faltando algumas coisinhas que eu gostaria de perguntar em relação a isso. A senhora me disse o seguinte, a mãe interrogou o menino, contava que a coisa surgiu a partir de um depoimento de uma criança, e a mãe pressionou essa criança, certo? Certo. A pergunta é a seguinte, existe alguma maneira correta de conversar com uma criança que não leve ela, por exemplo, a relatar o não ocorrido, que não implante nela, criança, que é uma grande responsabilidade de nós, do mundo adulto, né? Sim. Não cometer um erro de implantar uma falsa memória? Na verdade, os psicólogos, eles têm diversos estudos e eles dizem que você deve fazer perguntas, não pode ser feito perguntas fechadas. O que é uma pergunta fechada? Sim ou não, você pega e relata o fato... Eu tenho feito perguntas fechadas a você aqui no programa ou não? Não. Então, tá bom. Agora você fez uma pergunta fechada. Mas você relata, você tem que deixar a criança relatar os fatos. Você pergunta o que foi o que aconteceu e deixa ela relatar. Geralmente o que os juízes, Ministério Público, advogados fazem? Começam a perguntar sobre o processo e fornecem dados do processo para essa criança, não permitindo com que ela relate como foi que aconteceu. Mas eu acho que isso é em geral, deve ser um cacuete, não é não? Eu acho que é em geral. Na verdade, eu acho que nós do Poder Judiciário, né, Poder Judiciário que eu digo advogados, a família dos operadores do direito tem esse costume, né? Sim ou não? Diga não. Sim ou não? Sim ou não. Eu já peguei caso, por exemplo, de ver uma juíza interrogando uma criança de 6 anos, em que ela diz, aconteceu isso com você, sim ou não? De uma forma agressiva. Não. E a criança, você percebe um constrangimento, sim, não, mas essa não é a resposta que a tia quer ouvir, fala outra resposta. E a criança, ela tende sempre a responder aquilo que o adulto quer ouvir. Ela percebe, ela tem essa percepção. Você manipula uma criança. Você manipula facilmente uma criança. Isso. Não, mas uma pessoa preparada, né? Exatamente. O que é interessante, começou, por exemplo, alguns lugares no Brasil, principalmente Porto Alegre, eles começaram a fazer o depoimento da criança de uma outra forma. E de que forma seria? Eles colocavam uma criança, eles faziam uma sala, como se fosse uma sala infantil para essa criança, com cadeiras, com brinquedos, totalmente diferente de uma sala que nos dá aquele aspecto sério, sisudo, que é normalmente uma sala de audiência. E ali eles colocavam brinquedos e colocavam as pessoas que, no caso, os advogados, o Ministério Público, o juiz, fora dessa sala, como se fosse um vidro, e ali a criança se sentaria e começaria a conversar com um psicólogo ou com outras pessoas da área da saúde, conselheiro tutelar, e começava a relatar como é que estava acontecendo. E aí, dependendo do questionamento, você fazia o questionamento para o juiz, que passava por um ponto para esse psicólogo, e o psicólogo transformaria esta pergunta para a criança numa forma com que ela entendesse e que não fosse induzida.
E isso foi muito difundido. Foi muito difundido, o que acabou até ensejando a resolução do 33 do CNJ. Que resolução é essa? Essa resolução era que fazia a questão que permitia a questão da escuta especial, que eles falam de escuta especializada ou do depoimento sem dano na época, que era colocar a criança dessa forma. Isso começou nos Estados Unidos, eles pegaram o modelo dos Estados Unidos e começou em Porto Alegre com esse juiz e a princípio teria dado muito certo. Por conta de tirar esse ambiente, né, austero do poder judiciário, hostil, né? Esse ambiente hostil que a criança se sente coagida. Inclusive, é interessante que tem até um estudo em Portugal, foi feito em Portugal, em que pegaram diversas crianças para dizer para elas, olha, como é que você vê esse ambiente, né? E aí elas vão relatando que elas sentem confiança, por exemplo, o que elas mais sentem confiança é no delegado, nos policiais, que ela entende que o juiz é uma pessoa que protege essa criança, que ela se sente incomodada com o ambiente, com parede branca, que elas têm medo desse tipo de ambiente, dos bancos, que elas sentem muito triste quando vê um banco, aqueles bancos de madeira que geralmente tem na antessala. Então, foi feito um estudo e, por conta disso, eles foram desenvolvendo essa sala, deixando um ambiente mais harmônico para essa criança. E isso tem sido aplicado no Brasil? Esse exemplo de Porto Alegre tem sido difundido no Brasil? Tem sido difundido no Brasil. Salvo engano, aqui em São Paulo foi São Caetano, uma das primeiras, Campinas, tem sido bem difundido isso. E que eles entendem que, na verdade, deve ser feito dessa forma para constranger menos a criança, né? Para que ela não tenha esse contato com todas essas pessoas. Agora, me diga uma coisa, caiu aqui o papel. Me diga uma coisa, é comum que mães implantem seus filhos num processo de separação por conta da alienação parental? É comum ou é frequente que mães implantem falsas memórias em filhos? É muito comum, infelizmente. Infelizmente é muito comum. Eu não sei explicar se é um tipo de raiva, é raiva, não sei, é o sentimento que a pessoa tem com relação ao ex-companheiro e comete esse tipo de irresponsabilidade. Vai ser uma coisa que vai carregar o resto da vida, né? Sim, até porque isso acaba acarretando um problema para a criança para o resto da vida dela. Porque é uma falsa memória. Exatamente. Causa um problema para o resto da vida. Ela pode desenvolver diversos traumas mais para frente, né? Tem até casos interessantes, inclusive alguns relatos que a gente acaba olhando. Um caso muito interessante que me chamou muito a atenção foi o caso de uma mãe que fez uma denúncia de que seu ex-marido havia abusado sexualmente da filha. Só que não tinha absolutamente nada no processo, nem o laudo não dizia absolutamente nada, só havia a palavra da mãe dizendo, olha, eu ouvi a minha filha falando que o pai dela a molestou. E aí você percebe, durante o depoimento, né, gravado ali, a juíza o tempo inteiro induzindo essa criança. Pressionando ela. Pressionando, mas a criança em nenhum momento diz, olha, aconteceu mesmo. Você percebe um certo constrangimento dessa criança, não sei, uma coisa vaga. E esse rapaz acabou sendo condenado a 25 anos de prisão. Nossa! Que é muito sério, porque é um abuso sexual de filho e sem absolutamente nada no processo. Só a palavra da mãe, e aí veio todo o acórdão dizendo que a palavra da vítima deve prevalecer, porque é um crime que acontece na clandestinidade. E esse rapaz foi condenado a 25 anos. Ingressaram com recurso no STJ, no Supremo, para tentar, pelo menos, diminuir a pena, questionar algumas coisas com relação além da pena, né, com relação a como foi feito o processo, e reduziu a pena. Porém, foi expedida uma ordem de prisão para esse rapaz. E esse rapaz, ao que tudo indica, sempre dizia que era inocente. Por outro lado, a ex-mulher viu o tamanho da pena que esse seu ex-companheiro levou, né, por conta disso, falou, eu estou arrependida, ele não fez nada, o que eu devo fazer? Todo mundo falou, olha, vá até o Poder Judiciário e diga que é mentira. Só que ela vai ser responsabilizada por conta disso. E ela, nesse meio de tempo, não sei saber se fazia, se não fazia, não fez. Esse rapaz, totalmente transtornado, ele falou, não vou ser preso por conta disso, por uma coisa que eu não fiz, eu amo minha filha, eu jamais fiz isso. Ele se suicidou. Ele se enforcou numa árvore na frente da casa da ex-mulher. A história só piora. A história só piora.
Quer dizer, olha a irresponsabilidade de se conduzir um processo criminal e principalmente de uma mulher, de uma mãe fazer esse tipo de coisa. É uma alegação muito grave. E qual foi e você tem notícia do que se passou depois com a criança e a mãe? A única notícia que eu tive foi que a filha desenvolveu, ele tem um filho e uma filha, ele tinha um filho e uma filha, né? E o filho e a filha começaram a desenvolver certos distúrbios e começaram a se cortar, se automutilar por conta disso. Não se sabe se a mãe efetivamente contou o que aconteceu, mas de fato parece que o suicídio se deu na frente da residência dela, então não sei se a criança chegou a ver ou alguém comentou, né? Porque essas coisas acabam comentando. Claro, né? Não dá para esconder. Não dá para esconder, uma hora ela vai saber. André, nós estamos no final, eu gostaria de ouvir suas considerações para encerramento, por favor. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite. Eu espero ter esclarecido essas questões sobre as falsas memórias. Tem muito assunto, tem muita coisa. É um assunto novo, tem uma nova lei sobre essa questão e que ainda não temos muita jurisprudência, acórdão sobre esse tema. Então, é um assunto muito novo, muito interessante. Eu estou à disposição, meu e-mail acho que está disponibilizado. Se alguém tiver uma dúvida, eu me coloco à disposição. Eu agradeço imensamente. Então você já sai convocado aqui para retornar, para falar sobre novas jurisprudências, desenvolvendo esse tema, que é um tema interessante, atual e que mexe com a vida das pessoas. Com certeza, estou à disposição. Obrigado e até a próxima. Obrigado a vocês. Até a próxima.